A gente está criando uma geração de gênios ou será que é o exato oposto? A tecnologia que parecia a grande promessa para o futuro das nossas crianças talvez esteja, na verdade, atrapalhando o desenvolvimento delas. Essa é a questão polêmica que a gente vai investigar hoje. E para mergulhar de cabeça nesse assunto, nossa base vai ser o trabalho provocador do neurocientista Michel Desmourget, no livro dele, A Fábrica de Cretinos Digitais. É uma leitura que, olha, acende um baita de um alerta. E o Desmourget já começa sem rodeios, com uma afirmação que é um soco no estômago. Pela primeira vez na história, os filhos estariam com um QI mais baixo que o dos pais. Pensa só nisso por um instante. É como se a gente estivesse andando para trás depois de décadas de progresso. E aí, claro, fica a grande pergunta. Será que o mundo digital, com todas as suas promessas, é o verdadeiro culpado dessa história? Para a gente começar a encontrar essa resposta, vamos desmontar um termo que todo mundo já ouviu por aí, o tal do nativo digital. Mas será que essa figura existe mesmo? Ah, o mito do nativo digital. Sabe aquela história de que os jovens de hoje são super-humanos da tecnologia? São rápidos, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, que o cérebro deles evoluiu? É uma ideia que soa ótima, né? Vende super bem. Só que, quando a gente deixa o marketing de lado e vai olhar o que a ciência diz de verdade, a história muda. E muda bastante. A realidade nua e crua é que a maioria dos jovens, na verdade, pena para fazer tarefas bem básicas no computador. Um estudo de Stanford chegou a dizer que a habilidade deles de separar o que é verdade do que é mentira na internet é desoladora. Pesado, né? Pois é, o suposto gênio digital não parece ser tão gênio assim. E aqui tá o porquê. A maior parte do tempo de tela não tem nada a ver com aprender a programar ou criar coisas. Olha só os pré-adolescentes. São quase 5 horas de diversão para só uns 20 e poucos minutos de dever de casa. A proporção é de 13 para 1. É uma diferença absurda. Ok, vamos para outro mito bem famoso. A ideia do cérebro de gamer. Aquela história de que os videogames deixam as pessoas mais inteligentes. Mas será que é isso mesmo? A gente vê isso em manchetes o tempo todo, né? Jogar videogame aumenta a massa cinzenta, desenvolve o cérebro. Parece até uma pílula mágica para a inteligência, mas a coisa não é tão simples assim. Para entender isso, a gente precisa falar sobre plasticidade cerebral. Pensa assim, o cérebro é como um músculo. Qualquer coisa que você repete muito, ele se adapta. Se você aprende a fazer malabarismo, ele cria conexões para isso. Se lê muito, a mesma coisa. Com videogame não é diferente. O cérebro muda sim, mas isso é o que ele faz de melhor. Não tem nada de especial aí. A pergunta de $1 milhão é outra. Essas mudanças no cérebro, essa musculação dos games, serve para alguma coisa no mundo real? Ou é só um músculo super forte que a gente nunca vai usar fora do jogo? Vamos pegar o exemplo do estudo do Super Mario. Os jogadores ficaram craques no mapa do jogo? Ficaram. Mas isso não ajudou em nada a se localizarem na rua. A tal da estratégia era, na verdade, o sistema de recompensa do cérebro pedindo mais, um mecanismo bem parecido com o do vício. E claro, ser bom no joystick não te transforma num cirurgião. Ou seja, as habilidades não saem da tela. Beleza? Então, já vimos que essa história de gênio digital é mais um mito. Agora, vamos falar do custo real disso tudo. E esse custo é medido em uma moeda muito valiosa: o tempo. Um tempo que, uma vez perdido, não volta nunca mais. Começando pelos bem pequenos, de 2 a 8 anos. A média diária de tela só para diversão é de 2 horas e 45 minutos. Isso mesmo que assistir o Rei Leão 2 vezes, todo santo dia. Agora vamos para os pré-adolescentes, de 8 a 12 anos. O número praticamente dobra, 4 horas e 45 minutos por dia. É mais tempo do que muita gente passa na escola, ou brincando lá fora, ou conversando com a família. E agora, os adolescentes, de 13 a 18. Se prepara, 7 horas e 22 minutos. Por dia, isso já deixou de ser um passatempo, né? É praticamente um emprego de meio período, só que sem salário. Se a gente somar todo esse tempo, do nascimento até os 18 anos, o resultado é de cair o queixo. Dá o equivalente a 15 anos de um trabalho de tempo integral. 15 anos. Imagina só o que uma pessoa não poderia aprender ou fazer com esse tempo. Aprender um idioma, a tocar um instrumento, praticar um esporte. Olha, eu sei que esses números são assustadores. Parece até um beco sem saída. Mas a boa notícia, de verdade, é que não é. A mesma pesquisa que aponta o problema também mostra um caminho para a gente virar esse jogo. E o pulo do gato está aqui. O problema não é a ferramenta digital em si. O problema é a quantidade absurda de uso recreativo passivo. É a diferença entre usar um martelo para construir uma casa e passar o dia inteiro batendo com ele na parede por diversão.
E a parte mais animadora disso tudo é que a solução parece estar mais perto do que a gente imagina. A pesquisa é muito clara. Quando pais irresponsáveis entram em cena e estabelecem regras, a coisa funciona. Funciona de verdade. Tá, mas como fazer isso? Bom, o livro sugere 4 passos bem práticos. Primeiro, definir limites claros, com hora para começar e para terminar, sem negociação. Segundo, conversar, explicar o porquê das regras. Não é um castigo, é uma forma de cuidado. Terceiro passo, que é um dos mais importantes, tirar todas as telas do quarto. O sono das crianças e dos adolescentes vai agradecer. E por último, dar o exemplo. Não adianta nada falar uma coisa e fazer outra. As crianças seguem o que a gente faz. É como o próprio autor diz de uma forma mais elegante, é muito mais fácil resistir a um desejo quando aquilo que a gente deseja não está ali, disponível na nossa frente. É aquela velha história. O que os olhos não veem, o coração não sente. Fica bem mais simples. No fim das contas, a reflexão é essa. O cérebro de uma criança, de um adolescente, está em plena obra. E cada hora de tela, cada interação, cada escolha é um tijolinho que a gente adiciona a essa construção. A grande pergunta que fica para todos nós é: que tipo de estrutura a gente está ajudando a construir?